Salve amigos do canal, muito boa noite. Chegando um pouco mais tarde hoje, tive alguns imprevistos, mas o importante é que estamos juntos para mais um boletim sobre o Vasco. O que de mais importante aconteceu no dia de hoje com o Clube da Cruz de Malta. Um dia de chegadas ao Vasco em gringo Maxime Domingues. O cara chegou com muita empolgação, entusiasmo e a gente vai repercutir tudo isso aqui. Assim como também falar sobre essa busca por zagueiros, como anda isso aí no Vasco? Silêncio impera e, ao que parece, devem estar vasculhando o mercado para que esse zagueiro chegue e desfaça essa má impressão deixada no último dia da janela, depois de ter melado aí a situação com o argentino. Mas será mesmo? Bom, te conto isso e muito mais aqui neste boletim. Mas não esquecem daquele meu pedido de sempre, deixa o like, compartilhe o vídeo do amigo, me ajude a crescer na plataforma e siga comentando tudo aqui que eu vou ter o maior prazer de ler e responder para você. Então a gente vamos em frente. Bom, e o sexto e último reforço contratado pelo Vasco na janela de transferências chegou ao Rio de Janeiro. No final desta tarde, Maxime Domingues, meia suíço de 28 anos, desembarcou no Galeão para assinar aí com o Clube Cruz Maltino por 4 anos. No início, parecia um pouco tímido, cansado, claro, da viagem desgastante, mas depois foi soltando e respondendo algumas perguntas de alguns colegas de imprensa ali presentes. Optou por responder em inglês. Ele se mostrou muito empolgado com a oportunidade de defender o Vasco e fez questão de lembrar do baixinho Romário. Algumas palavras do Maxime Domingues hoje. É um clube incrível. Estou muito feliz de me juntar a esse clube incrível, esse clube histórico do Brasil, do país do futebol. Já escutei sobre o Vasco. É o clube do Romário, um jogador incrível, eu sei disso. Não posso esperar para começar. Sobre onde gosta de atuar, ele disse que pode jogar nas duas posições, tanto no meio como pelos lados, e deu a entender que não vai impor nada, vem para ajudar o time. O técnico Rafael Paiva vai precisar que ele faça, ele fará o seu melhor para ajudar neste momento. Em breve, a família do jogador vai se mudar também para cá, para o Brasil, até para ajudar na adaptação do suíço, que realmente está bem confiante, que pode aí contribuir com o Vasco nesse momento, mesmo ciente da concorrência ali no time, né, no meio campo, por exemplo, que tem Paê, Coutinho, entre outros. Mas é um jogador que está vindo aí mais para ser deslocado na função do Adson. Então, nesse caso, já é uma vantagem porque é um lugar ali carente de opções e onde ele possa ser encaixado, caso o Rafael Paiva não queira colocá-lo ali no meio campo. E é interessante esse tipo de jogador, né, que gosta de jogar em variáveis, em duas posições. Se o rendimento dele for bom nas duas, ótimo. Quem ganha com isso é o Vasco, né? Há 2 vídeos atrás eu trouxe aqui inclusive o relato de 2 jornalistas portugueses que acompanharam a trajetória do gringo lá no Gil Vicente. E foi só elogios, dizendo que um cara bem centrado, com bom chute de esquerda e boa penetração na área. Rende bem tanto no meio como mais enfiado. A ver se o ritmo do futebol brasileiro fará ele se adaptar da melhor forma, né? Porque aqui é jogo após jogo, fora o clima que é totalmente diferente da Europa, onde ele viveu aí esses últimos anos no futebol. Mas o Vasco investiu pesado no jogador, né, galera? Foram cerca aí de 1.500.000 euros num atleta de 28 anos. E fora, como a gente já tinha dado a informação aqui em primeira mão, que ainda ele vai poder render um bônus de 500.000 euros para um clube português, né? Caso alcance metas com a camisa do Vasco aqui. Então, por tudo isso, a gente vê aí que o Vasco está fazendo uma aposta de confiança. E a gente deseja, desde já, uma boa sorte ao suíço e que possa realmente ser útil esse time, né? Porque nem todos os estrangeiros deram liga por aqui. E você, está confiante no Maxime Domingues? Então, ó, comente aí, a gente vai interagir juntos. Bom, em relação ao time, né? O Vasco teve folga nesses últimos dias e está retornando amanhã, nesta quinta-feira, no CT Moacir Barbosa, para dar prosseguimento nos treinos visando o jogo da próxima quarta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, jogo super decisivo. E nesses treinos o Rafael Paiva vai avaliar e fazer os testes devidos para saber quem poderá atuar, por exemplo, ao lado do Michael, já que o João Victor foi expulso naquele jogo, no último jogo aqui, e não vai jogar. E também não jogará diante do Flamengo
pelo Brasileirão, porque foi suspenso pelo terceiro cartão. Então, serão 2 jogos seguidos aí sem o João Victor. E o mais provável é que o Léo Pelé realmente volte. Eu acho pouco provável o Rafael Paiva escalar outro jogador, por exemplo, o Rojas. O Léo era o dono da posição ali, saiu e a coerência reza que ele deve retornar aí para a vaga do João Victor. Mas é o que eu falei, né? Vamos aguardar aí porque o Atlético Paranaense e o Flamengo serão 2 jogos bem difíceis e precisa de um grupo forte, tanto em termos físicos e técnicos, como também, em termos psicológicos. Então precisa de uma equipe bem arrumadinha, bem centrada para encarar esse desafio lá no Sul, que não vai ser mole. Não vai ser mole, vai ser carne de pescoço e o Vasco jogando com uma boa vantagem do empate, né, a seu favor, mas vai ser um jogo encardido. Eles têm um gramado sintético também lá, né, e tem um time que está moído, né, querendo dar conta aí, querendo dar uma resposta ao Vasco. Mas vamos aguardar aí o Rafael Paiva, que hoje ele tem o grupo nas mãos. Bom, agora então vamos falar rapidinho sobre a situação do zagueiro, né? A janela encerrou, mas o Vasco ainda pode contratar jogadores que estejam sem contrato ou tenham ficado livres até 2 de setembro. Há uma data de inscrição que é até o dia 9 de setembro. Porém, reza o regulamento da CBF que o clube poderá fazer até 8 trocas nessa lista até o dia 20 de setembro. O que, teoricamente, abre então um precedente para que novos jogadores possam chegar até esta data. É só trocar, tirar alguns lá e colocar esses novos. E o Vasco dispensou um monte de atletas, né, que estavam nessa lista. Então, tem vaga suficiente aí para incluir pelo menos um zagueiro. Essa informação é importante porque evita que o Vasco se jogue de qualquer forma no mercado em busca de um nome e faça qualquer contratação. São cerca aí de 15 dias, né, para tentar mapear, negociar e sacramentar o jogador. Não pode ter desculpa. Já basta esses 2 meses de janela aí, onde a direção teve várias negativas, mas não conseguiu ter malícia para buscar uma outra opção. Houve algumas demoras, né? O próprio Maurício Lemos cozinhou demais o Vasco, quando já tinha sinalizado lá para o Atlético que não tinha intenção de sair. Aí depois veio o Rafael Tolói, mais uma vez aceitou, viu a oferta, mas no íntimo dele era pouco provável que aceitasse, porque era intenção continuar na Itália. Tem o Luan Pérez, né, que foi questão de números envolvidos, já que é um atleta que ficou muito tempo parado, e o Vasco também trabalhava sob um teto salarial. Não queria gastar muito assim e se arriscando. Enfim, aí, quando foi correr atrás, quase no final, tentou aí o argentino, do News Old Boys, mas sempre nessas negociações com os argentinos tem alguma novela. Lembra do Orelhano? Lembra do Capasso? Lembra do Esforça? Então, era provável que tivesse algo. E porque foi justamente no último dia, né? Então, a diretoria agora está vasculhando aí as opções, contando aí com a ajuda dos scouts do Vasco, estão mapeando esse novo cenário para encontrar um cara que possa valer o investimento. Eu, inclusive, anotei alguns nomes aí, de jogadores livres, estou tentando correr atrás dos empresários para saber como está a situação desses jogadores, se tem alguma coisa em vista, até para situar vocês, porque muitas vezes se divulga o nome de algum atleta, e eu vi vários veículos, inclusive, fazendo isso, só que internamente o cara está com alguma lesão, ou tem pretensão de esperar uma proposta de outro mercado, enfim, né? Então isso conta muito nessa hora. Mas eu estou atrás e qualquer fato novo eu volto aqui ou nas minhas redes sociais, beleza? Bom, então hoje foi um pouquinho mais curto o noticiário, mas o importante é ter qualidade. A gente se vê novamente amanhã. Um grande abraço a todos!